Olá, eu me chamo Flávia Barbieri e estou participando de um projeto que se chama A Volta ao Meu Mundo em 80 Dias. Esse foi um projeto da Ana Paula Barros, eu fui convidada pela minha amiga Cida Queiroga e é um projeto de silenciar, onde você escolhe silenciar 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora por dia durante 80 dias. Nesse vídeo eu conto a minha experiência do 21º dia ao 25º dia. Como eu disse no meu vídeo anterior, a experiência está ficando semelhante, todos os dias estão ficando um pouco parecidos. Tem alguns dias que acontecem coisas inesperadas ou sentimentos inesperados. E tem outros dias que são, na realidade, só apenas um silenciar, em que a minha cabeça não para muito, né? Eu continuo refletindo, continuo pensando. A minha experiência nesses últimos 5 dias foi interessante e teve um dia que acho que foi o 22º dia, que eu tive uma sensação incrível, assim, uma coisa que eu não conseguiria explicar em palavras, eu consigo explicar apenas para que vocês entendam o que foi, na realidade, a experiência. Eu tive uma sensação de tempo parado, como se o tempo tivesse parado e eu não tivesse mais pressa sobre nada, sobre a minha vida ou sobre as coisas, e na realidade foi uma sensação em que eu comecei com essa sensação antes mesmo do meu silenciar. Eu estava na janela e estava olhando, às vezes eu paro assim meu dia, né? Meu dia é muito corrido sempre, e eu aprendi ao longo dos anos. Eu nunca trabalhei em equipe, eu trabalhei poucas vezes em equipe, eu sempre trabalho solitariamente, eu trabalho sozinha, home office. Então eu tive, durante alguns anos, incorporei no meu dia a dia um exercício, que é eu parar durante um dia umas 2 ou 3 vezes, ir até a janela e ficar observando os pássaros, observando as pessoas, enfim. E eu faço isso com uma certa frequência. E nesse dia eu estava parada na janela, observando, e de repente me veio essa sensação assim, de tempo parado, o tempo parou. E eu falei, vou aproveitar esse momento agora, que eu tô sem ansiedade nenhuma, eu tava muito tranquila, e falei, vou fazer meus 15 minutos. E foram os 15 minutos mais intensos até agora, porque eu não cheguei a adormecer, eu ainda fiquei com a cabeça pensando, enfim, não consegui me desligar completamente, mas tive essa sensação de tempo parado, uma coisa muito bacana, e eu já tive isso assim na infância, eu já tive isso outras vezes, mas não tão intenso. Foi uma coisa muito interessante, assim, como se o tempo se mixasse e eu tivesse ao mesmo tempo aqui, hoje, e na minha infância e no meu futuro. Uma coisa indescritível, que eu tô só apenas passando por palavras porque é a única forma que a gente tem para comunicar, né? Mas assim, eu espero que um dia vocês tenham essa sensação também, é muito bacana. Ela me veio sozinha e eu aproveitei a oportunidade. Uma outra coisa muito bacana também, que eu tenho percebido, é um autoconhecimento. Você começa a se perceber mais, sabe? Não é só o silêncio para o mundo, é um silêncio para você. Eu comecei a me analisar, a me autoanalisar. Eu, apesar de ser uma pessoa assim, super cabeça aberta, sou super tranquila e tudo com a vida, não tenho nenhum questionamento muito profundo, ou melhor, até tenho, mas eu deixo a coisa fluir, assim, não aprofundo demais as questões de filosofia da vida, porque senão a gente pira, né? Então, assim, eu comecei a me autoconhecer, comecei a perceber todas as etapas, todas as décadas da minha vida, né? Quem eu era na infância e o que eu mantenho até hoje. Isso foi uma coisa que me emocionou muito, porque eu percebo que eu ainda guardo em mim a criança que eu fui, né? E assim, até no momento do silêncio mesmo, assim, né? Eu ainda sou irrequieta, eu ainda sou aquela criança que não dormiu no colégio com os coleguinhas, sabe? Então isso foi uma coisa muito profunda pra mim também, esse autoconhecimento. Eu acho que eu tô conseguindo cada vez mais aproveitar esse silêncio, e eu acredito que 80 dias não serão suficientes. Eu vou querer continuar a silenciar, acho que pro resto da vida, até ficar bem velhinha, de bengalinha, silenciando. Um beijo enorme pra vocês.